So I'm very happy to welcome all of you here to the temple. This, I'm sure you all had the introduction this morning, but this place is a result of a great master's love and compassion. But it isn't only that, because there has to be interdependence and connection for us to benefit by the limitless love and compassion of the Buddha. Like our teacher, Brazil had to receive him. And Brazil did. My goodness, such a beautiful reception that Brazil made when Rinpoche came here. And it wasn't only the first year or two. While Rinpoche was in Brazil, he was received so warmly, so lovely by the Brazilian people. And that indicates some kind of a connection, some kind of a receptivity, some kind of an openness. Rinpoche used to always explain that the Buddha's love and compassion doesn't turn off and on. That quality of enlightenment that is all goodness is consistent, it is absolute, it is unvarying, it is complete. And that quality of limitless love, compassion, and wisdom manifests always in whatever way beings need. So it is according to us, according to our needs, that the principle of Buddha and the great masters and the bodhisattvas manifest in our world, manifest to us. So it isn't just Rinpoche alone. It does have to do with us too. And so due to this beautiful kind of relationship that is found between a teacher and a student, between a great master and a disciple, this is how the lineage is carried. This is how we learn, this is how we gain the tools, this is how we see an example, this is how we follow in the footsteps in order to accomplish our deepest heart's wish, which is to be free of suffering and to accomplish our happiness. Now, we're a little bit like children in a sense. We don't really understand what causes our unhappiness, although we know we have it. We don't really understand what produces fulfillment and well-being and freedom. We don't understand that. So we turn to the great masters, we turn to the lamas, we turn to the bodhisattvas, we turn to those principles of Buddha activity that manifest, that we might see them, that they catch our eye. Oh, what was that? Like somebody who sees a shooting star. How many people were on the earth when a shooting star went by? How many people actually saw? And so the teachings and the teacher and the student, it is a kind of a beautiful dance. A beautiful dance. And so we are all able to be here today because of this beautiful dance that has happened generation by generation on down through time, from the time of the Buddha to you, now, here, listening, that we could see, that we could know, that we could accomplish.
Então, a Lama Tseren está feliz em dar as boas-vindas a todos aqui, hoje no templo. Certamente vocês já receberam a introdução da manhã, a apresentação do que é esse local, mas, basicamente, esse é um local que é resultado da compaixão e do amor dos grandes mestres. Mas não é só isso, porque precisa existir ou precisa ocorrer uma certa interdependência para que nós possamos ter acesso ao benefício desse amor e compaixão ilimitado do Buda. Então, o nosso próprio professor, o Brasil, teve que recebê-lo. E, de fato, o Brasil recebeu, sim, o Shagdu Rinpoche de maneira tão extraordinária, de maneira belíssima. E não foi só no primeiro ano, foi continuamente. Durante todo o período que o Rinpoche permaneceu aqui, ele foi tão calorosamente, tão bem cuidado pelo povo brasileiro. E isso, por sua vez, indica uma certa abertura, uma certa receptividade, uma certa inclinação da nossa parte como brasileiros. Então, o Rinpoche costumava explicar que o amor e a compaixão dos Budas não é que ela liga ou desliga, não é assim. Essa qualidade da iluminação, que é essa bondade que tudo permeia, ela, na verdade, é absoluta. Ela não se altera de modo algum, ela é completa. Então, nessa qualidade de amor, compaixão, sabedoria ilimitados, ela se manifesta da maneira que os seres precisam. Então, é de acordo com a nossa necessidade também que esses princípios de Buda se manifestam para nós e se manifestam no nosso mundo como um todo. Então, esse templo ele não se deve ao Rinpoche apenas, ele se deve também a nós aqui. Então, é por conta dessa bela relação que ocorre entre um professor e um aluno, entre o mestre e o discípulo, que é assim que a nossa linhagem é mantida, é assim que essa linhagem é sustentada, para que nós possamos ver esse exemplo, para que nós possamos seguir esses passos, para que nós possamos alcançar ou consumar o desejo mais profundo do nosso coração, que é o de estarmos livres do sofrimento, e para que possamos alcançar a felicidade. Agora, nesse momento, nós somos um pouco como crianças. A gente não entende muito bem o que traz a nossa felicidade. A gente não consegue entender muito bem o que produz contentamento ou bem-estar. A gente não entende muito bem como as coisas funcionam. Like we don't understand when we have breakfast where it came from. We don't understand what mom went through or dad went through, or even grandpa, grandma went through, or whatever it took in a broader sense for the world, or for the opportunity to have a house or a home. As a child, we don't understand all those amazing interdependent conditions that were necessary and that you're kind of surfing on. We don't understand that. We don't understand. We just want to be happy. We don't want to be unhappy. We're kind of simple, childlike in that way. Então, por exemplo, nós não entendemos de onde veio o nosso café da manhã, por exemplo. A gente não entende o que é que a nossa mãe, ou pelo que nossa mãe teve que passar para que a gente tivesse um café da manhã. Ou, por exemplo, o que o nosso pai teve que passar. Ou o nosso avô, ou a nossa avó. Seja lá o que foi necessário para a gente ter aquilo que é o nosso mundo. Ou a oportunidade de ter uma casa, um local para habitar. Como crianças, a gente não entende todas essas condições extraordinárias, interdependentes, que precisam ocorrer para a gente ter essas coisas. E não entendendo, a gente só meio que surfa essas circunstâncias. E aí a gente só fica feliz ou infeliz, e é simplesmente aquele modo infantil, simples de uma criança sem compreender aquilo adequadamente. Então, é por esse motivo que nós nos voltamos para os grandes mestres.
nós nos voltamos para os ensinamentos, para o Lama, para esses princípios da atividade do Buda, para que nós possamos começar a ver, para que algo capture o nosso olhar. É um pouco como ver uma estrela cadente. Quando uma estrela cai, quando há uma estrela cadente no céu, quantas pessoas tem no mundo? Mas quantas pessoas viram aquilo? Então, essa relação entre o professor e o aluno, ela é meio como essa belíssima dança, essa relação. Então, nós somos capazes de ver e de sermos beneficiados pelos ensinamentos por conta dessa dança belíssima. E é assim que, após geração e geração, que os ensinamentos foram trazidos até nós. É por esse motivo. Os ensinamentos, desde o tempo do Buda até agora, até você, que está aqui agora, ouvindo, para que você possa ver, para que todos nós possamos saber e para que nós possamos realizar isso. So, here we sit in the temple. It's a very lovely place. I encourage you all to come anytime you can, because it's kind of a very kind and wonderful environment. Not that it's the only place for you to meditate or that you have to come here, but it is a demonstration of the love and compassion of the Buddha and the Dharma and the Sangha, and especially the Lama. And even the opportunity to be in such a place is a great result of previous life wishes and aspirations. And how much more then that you could listen to teachings. You know, as Westerners, I think myself, I'm speaking from my own experience. As a Westerner, I expect to be educated. I expect to talk to the people who know about things because I want to learn about stuff, but I always consider, as in an ordinary educational information type way, that I can be certainly as good as anybody who delivers the information. Like, I might not be a great attorney, but I can hire a good attorney, and I pay that attorney, so they better work for me. I do this all the time. And it's just a normal Western approach to information. And yes, I learn, and especially if I pay well for it. I'll take notes, you know. But if it's somebody that isn't going to charge me like a pretty penny, then I might not listen to everything they have to say. I might think, you know, somebody probably knows more. Somebody probably works in a taller building. Maybe there's someone else who knows everything about this. And then, of course, I probably can't afford them. And I can research and find out and learn myself, which I'm very happy to do. And, you know, I consider that I'm just as good as anybody else in these things. But with the Dharma and with Sabadoriya, or wisdom, it's a little bit different. And I think that as Western people, we don't really understand that difference initially. Because we come and we listen to the teachings, and we should listen to the teachings as intelligent people who are paying attention, watching for discrepancies, and maybe wrong ideas, things that you might need to be alert about, or, you know, assessing whether, you know, the person knows what they're talking about or not. You know, you use lots of your own assessing skills. You know, I remember when I first came to Brazil, one fellow said to me, he said, "You're such a nice teacher, I really appreciate you so much, but couldn't you just be European?" Like, I was an American, and that was just like such a problem for him, that I was an American. So we come and we listen in a certain way,
with certain discriminating wisdom, discriminating understanding about, you know, if it's good, if it's not good, I don't know, if it fits me, it doesn't fit me, those kind of things. And I would say you need to be smart about those things. You need to pay attention to the people that you listen to and learn from, because you need to get good information and you need to be correct. But it only goes so far. At a certain point, we can't use that same discerning mechanism when it comes to wisdom as a distinction from understanding and intelligence. There's another faculty. And this is why we turn to the lamas and we turn to the great masters, because we can go to university and learn philosophy. You can do that. You can go and you can get the big fat books and you can read them. You can do that. And it will feed your intellect. And you can even teach the topic if you get a good grade, if you do your homework, if you demonstrate, you know, higher ability to the university. But it's not the same as Sabiduria. Sabiduria is not accessed by intellect. Wisdom is an experience of the nature of the mind that is more fundamental than your intellect. And of course, we need to use our intellect to come and listen to the teachings and assess that information and to comprehend and understand, okay, this is valuable, this is interesting, this is important, this is meaningful, I can see that this is important, kind of stuff. But then it moves to another place, and that's when you need the Lama. You need the Lama as a doorway to a different kind of experience, to the experience of the nature of your mind. Now for us, this experience of the nature of our mind is just a concept. You know, we're sort of in a cul-de-sac here. We're talking about, thinking about something that can't really be talked about and isn't an object of thoughts. And so it's very hard for us. And in some ways, that kind of leaves us at a loss because we don't really have. It's like trying to climb a mountain if you don't have arms or legs. You know, you can look at the mountain, you can appreciate the mountain, you could probably get someone to explain to you all about the mountain, and maybe you could even get someone to carry you. But to climb it yourself, you need certain capacity and certain talents and certain opportunities, most of which you all have as being born human beings. You have human mind, you have a human body, you have parents and grandparents, you have situation that allows you to be able to learn and to be able to access information. But more than that, what your human body and mind gives you is an opportunity to experience the nature of your mind beyond thoughts or without thoughts, to experience Sabiduria. Why you would want to do that is because actually the fulfillment that we seek as unenlightened beings, to be free of suffering and to be fulfilled and happy, is found with Sabiduria. That's where it's found. And this is why the Buddha taught. And this is why so many people listened for so long, for so many generations, for so many centuries, on down to the very day that you could come and listen to the teachings, that you could also experience Sabiduria, that you could be refreshed from your own essential being, your Buddha nature, and that would relieve the suffering
and would fulfill the essential needs that we all have as unenlightened beings. And so we're very fortunate that Rinpoche would come to this country. We're very fortunate that Rinpoche studied. We're very fortunate that Rinpoche meditated, and that he had a mother and a grandmother, and that all these interdependent conditions could come together in such a way, even this morning, that you had the chance to come here. We say it's no accident, that it happens by all of our wishes and aspirations from this life and lives previous, that we could find the causes and conditions for freedom from suffering and fulfillment and well-being that is absolute enlightenment. And not only for ourselves, that we made these wishes for others, that somehow it could happen for every being. Então, aqui estamos nós, sentados nesse templo. Esse é um lugar adorável, eu encorajo todos a voltarem aqui e estarem aqui, porque esse é um ambiente gentil e bondoso e maravilhoso. Não que esse daqui seja o único lugar onde você possa meditar, não é isso. Mas o fato é que esse é um local que ele é uma demonstração, uma manifestação do amor e da compaixão do Buda, do Dharma, da Sangha, e em particular do Lama. Então, se quer termos a oportunidade de estarmos aqui, isso por si só é o resultado das nossas aspirações e desejos desta vida e de vidas passadas, certamente, para que você tenha a oportunidade de estar aqui. E mais do que isso, de apenas estar sentado, nós também temos a oportunidade de estarmos ouvindo aos ensinamentos. Então, para nós como ocidentais, de modo geral, e a Lama diz agora aqui um pouco no contexto da experiência dela, pessoal dela, ela tem essa expectativa de que ela seja capaz de obter informações, obter educação, principalmente a partir de pessoas que sabem mais do que ela. É uma coisa convencionalmente aceita, a gente compreende que a gente é capaz de ir falar com alguém que sabe mais do que a gente e a gente obtém informações, educação, treinamento. Isso falando de um ponto de vista meramente de informação, por assim dizer. A gente espera ser capaz de ser tão bom quanto qualquer outra pessoa. A Lama Tsering disse que ela tem essa expectativa, ela sabe que ela pode ser tão boa quanto qualquer outra pessoa. Então, por exemplo, pode ser que ela não seja uma advogada, a Lama Tsering não é uma advogada, mas ela entende, sim, que ela pode encontrar uma pessoa qualificada que é um advogado, pagar essa pessoa, contratar essa pessoa, e essa pessoa vai trabalhar para a Lama Tsering, e ela espera isso. E ela espera que isso seja possível a qualquer momento, sobre qualquer circunstância. Essa é uma maneira normal, convencional de se pensar para nós como ocidentais. A gente tem esse conceito a respeito de informações. Eu te dou dinheiro, eu te pago e você vai me cuidar dessa informação aqui para mim, você vai lidar desse assunto para mim. E aí, nesse momento, a Lama Tsering disse que ela até pode pensar, puxa, mas se essa pessoa não cobrar demais, tipo cobrar barato demais, ela vai pensar, não, sabe, eu acho que esse cara talvez não sabe do que ele está falando. Talvez tenha algum outro advogado que saiba mais. Algum outro advogado que trabalha num prédio, numa torre mais alta. Bom, provavelmente não vou conseguir bancar um cara tão caro quanto esse, mas também eu posso fazer pesquisa. Eu posso pesquisar por conta própria. Eu posso aprender por conta própria, coisa que eu estou feliz de fazer, diz aqui a Lama Tsering. Porque ela se considera tão boa quanto qualquer outra pessoa para desenvolver certas atividades. Essa é a maneira convencional de se pensar sobre as informações. Mas no contexto do Dharma, no contexto da sabedoria, é um pouco diferente. E isso é uma coisa que nós, como ocidentais, a gente não entende isso muito bem. Pelo menos num primeiro momento.
Porque quando a gente vem ouvir os ensinamentos, quando a gente vem receber os ensinamentos, e a gente deve sim se esforçar para vir ouvir os ensinamentos, para prestar atenção, para realmente analisar o que está sendo dito e buscar, talvez, discrepâncias ou ideias errôneas. A gente está ali avaliando aquilo. A gente está avaliando se aquela pessoa sabe do que ela está falando, se ela sabe falar direito. A gente usa as nossas habilidades de avaliação. Então, a gente está avaliando. Então, a Lama se lembra, quando ela veio para o Brasil, no começo, tinha uma pessoa, um rapaz, que era muito legal, e ele disse para ela, puxa, sabe, eu adoro os seus ensinamentos, muito bom isso, mas você não podia ser europeia? Ele falou para a Lama Tsering. A Lama Tsering é americana. E para ele, para aquele cara, o fato dela ser americana era I apologize. I said, there's just not much I can do about that. Ela pediu desculpa. Você sabe, não tem muito que eu possa fazer a respeito disso. The reason I brought this up is because there's lots of resistance that we have in our ordinary discrimination process to understand and to listen to teachings and learn. And we need to face those things. And hopefully they won't stop you. You know, like a lot of times the problem is priorities. Like there's just so many other things you have to do with your life. You just got so many places to go, so many people to meet, so much to be done, and there's just not that much time. And yet, time is a very big deal for us because we have a finite period of time in this life. So, not having enough time is a big problem. And if you think about it, it's a discriminative problem. It's a problem about what do you prioritize? How do you make a decision what to do and what not to do? So we have certain kinds of issues that are very tricky for us, like his issue with I was an American, and he just had so many concepts about Americans that it was hard for him to get past that. I understand. But we have to get past those things enough to be able to listen and learn. And then sometimes people think, oh, if you do Dharma, you don't have to be smart or you don't have to be careful. That's not true. You need to be smart and you need to be careful. You need to pay attention to what's happening. But even though that isn't enough, that's the point here, is that we are going to have to deal with the framework of approach to the teachings and capacity to actually be receptive. And that is a challenge for us. Então, o motivo pelo qual a Lama está trazendo esse assunto à tona aqui é porque nós temos muita resistência dentro do nosso processo convencional de avaliação e de discernimento que a gente usa, para que a gente possa ouvir e aprender dos ensinamentos. Então, a gente tem que encarar essas nossas resistências. Então, eu espero que talvez isso não nos impeça de continuar aprendendo aqui. Mas, muitas vezes, as nossas resistências elas se manifestam, por exemplo, como prioridades. Nossa, a gente tem tanta coisa para fazer na nossa vida, a gente tem tantos lugares para ir, tantas pessoas para encontrar, tantas coisas para fazer, que não sobra muito tempo. Mas, entretanto, o tempo, ainda assim, é uma grande questão para nós, porque o nosso tempo é finito nessa vida. Ele tem uma certa duração. Então, se você pensa que você não tem tempo, isso é um grande problema. Não tem tempo. Não tem tempo. My paulistanos. Tem. Eu sou bem paulista. Então, a questão se torna como que a gente... Americanos. Ele não gostava de americanos, ele tinha tanto conceito a respeito dos americanos que era difícil para ele passar por cima daquilo para que ele pudesse ouvir os ensinamentos. Então, é necessário, sim, é necessário você ir além dessas limitações para que você possa ouvir,
para que você possa aprender dos ensinamentos. Então, às vezes as pessoas falam coisas do tipo, você não tem que ser esperta, você não tem que ter inteligência ou cuidado para ouvir os ensinamentos do Dharma. Isso não é verdade. Você tem sim que ter essas qualidades também. Mas isso por si só não é suficiente. E você tem que lidar com essas limitações, com essas resistências. Porque aqui, nesse contexto do Dharma, nós estamos falando da nossa abordagem, da nossa aproximação aos ensinamentos, e também como sermos receptivos a esses ensinamentos. E isso é o desafio aqui para nós. Então, quando a gente vem ouvir os ensinamentos, a gente tem todo tipo de conceito já na nossa mente. A gente vai ouvir os ensinamentos de um certo jeito, com uma certa inclinação, uma certa tendência, assim como aquele cara que veio ouvir os ensinamentos tinha um certo conceito, uma certa dificuldade com americanos, por exemplo. A gente tem uma certa discriminação, a gente tem um certo jeito de pensar, a gente tem um certo jeito de achar, isso daqui funciona, aquilo lá não funciona, disso daqui eu gosto, aquilo eu não gosto. A Lama, nesse momento, ela disse, eu diria que você precisa estar esperto com relação a isso. Você precisa ser inteligente com relação a isso em você mesmo. Porque você precisa, sim, prestar atenção, você precisa, de até certo ponto, verificar se aquilo que você está ouvindo está correto. Mas isso só vai te ajudar até um determinado ponto. Você precisa, sim, você deve, sim, utilizar esse seu mecanismo de discernimento. Mas chega um certo momento que ocorre algo diferente. Então, sim, você precisa da inteligência, do discernimento, mas chega um ponto que você tem uma outra qualidade aqui que é necessária. E é por esse motivo que você precisa dos lamas e dos grandes mestres. Porque, às vezes, a gente acha, eu posso ir para uma faculdade. Eu posso ir numa faculdade e eu posso aprender a filosofia. Por exemplo, você pode ler, estudar, sabe ler aqueles livros bem grossos, você pode estudar aquilo tudo e ler, e você até mesmo pode se tornar um professor daquele assunto. Se você tirar notas boas o suficiente, se você fizer toda a lição de casa, se você tiver as habilidades que são valorizadas por uma universidade, de repente você vira um professor. Mas essas coisas todas não são a mesma coisa que sabedoria. A sabedoria, ela não é acessível através do intelecto. For example, the classic teaching uses sugar as an example. If you can study sugar, you can understand the processes for growing sugar, for refining sugar. You can go through all kinds you can read every book about sugar, you can visit a plantation, you can do lots of things. You can become an expert about sugar. But it isn't until you taste sugar that you actually understand what's going on. There's something happening there, very addictive. I don't encourage it. But even if you couldn't explain all of that, if you taste the sugar, you know. If you give sugar to a person who could never, he's blind, he's deaf, he's incapable of understanding all the literature or visit or anything, and you give him sugar, he knows sugar. This is the thing about Sabadoriya. It's not accessible in our ordinary way. That doesn't mean that you shouldn't understand things. Nobody is saying you should be a dummy. You should be well educated and understand what's being presented to you and ask questions and get clarification. But you have to get to that process of tasting, because that is the true nature of your mind, that is the source of fulfillment and well-being, is not really accessible through your intellect. That's why we meditate. Então, o exemplo clássico que é usado para ilustrar isso é o exemplo do açúcar.
Então, você pode, por exemplo, estudar o açúcar, todo o processo do desenvolvimento, de como refinar o açúcar. Você pode ler como se planta, como que se exporta, aquilo tudo, mas talvez você não saiba qual é o sabor do açúcar até que você, de fato, experimente aquilo. Basta saborear aquilo. E aí alguma coisa ocorre ali, uma vez que você experimenta o açúcar, é uma coisa bem viciante, eu não recomendo, não te encorajo a experimentar esse tipo de coisa. Então, mesmo que ninguém tenha te explicado, mesmo que você nunca tenha ouvido uma explicação, mesmo que você não tinha nunca estudado aquilo tudo, mesmo que você seja cego ou mudo, você não tenha todo acesso àquelas informações, assim que alguém te dá esse açúcar e você experimenta, você sabe o que aquilo é. Isso é a sabedoria. É disso que a gente está falando aqui. A sabedoria, ela não é acessível de uma maneira convencional. Então, não é que tem alguém dizendo aqui para a gente que você pode ser um idiota agora, que você não precisa pensar, ou você não precisa refletir, que você não tem que... ou burro. It's more sweet. É mais doce. Não, você precisa sim ter uma boa educação, você precisa receber informações de qualidade, você precisa sim estar entendendo, compreender o que está sendo apresentado para você, você precisa fazer perguntas, obter respostas, ir atrás de esclarecimento. Mas você precisa, de fato, mesmo, experienciar a verdadeira natureza da sua mente. Essa é que é a verdadeira fonte de contentamento e bem-estar que não é acessível meramente através do nosso intelecto. É por isso que a gente medita. And I know as a teacher that that's a little bit dangerous territory to confront you about intellect, because we take lots of pride in our intelligence. And I don't want to discourage you. Go for it. But don't think that it will get you there. That isn't really going to work. At some point, you really do have to taste the sugar. You have to be able to access the experience, because your thoughts and your emotions about it all, and your speculation and the outlines and the critiques and the master's degrees are impermanent. They come and they go. Understanding isn't sufficient, although it's necessary. More than understanding, we have to have direct experience. E eu sei, a Lama Tsaring diz aqui que os ensinamentos, ou dar esse tipo de ensinamento, é uma coisa que é um território um pouco perigoso para nós aqui, confrontar a nós a respeito do nosso intelecto. Porque, de modo geral, a gente tem muito orgulho do nosso intelecto. E aqui a Lama Tsaring, ela não quer te desencorajar a ter essa qualidade. Vai lá, vai fundo. Mas não pense que isso vai te levar lá. Não pense que isso vai funcionar o caminho todo. Então, em algum ponto, em algum momento, você precisa saborear o açúcar diretamente. Você precisa ter acesso direto a essa experiência, porque todos os seus pensamentos, todas as suas emoções, todas as suas críticas, todo o seu raciocínio, todos os seus mestrados, todos eles são impermanentes. Eles vêm e eles vão. Então você tem que entender que eles não são suficientes, apesar de serem, sim, necessários também. Mais do que entender, nós precisamos acessar essa experiência direta. Então, a sabedoria, aqui no contexto dos ensinamentos, é a experiência direta da natureza da nossa mente, que é algo mais fundamental do que o nosso intelecto. Você precisa disso para que você possa, de fato, compreender os ensinamentos.
Mas até lá, a gente tem sim que usar a nossa compreensão, o nosso intelecto, para que a gente possa avaliar, entender, compreender o que tem valor, o que é importante, o que é significativo, quais são as coisas importantes. E então as coisas vão se deslocar numa direção um pouco diferente. E naquele momento você precisa do lama. Porque o lama é o que vai começar a te levar na direção da experiência direta da natureza da sua mente. Bom, agora nesse momento, a natureza da mente é apenas um conceito. A gente meio que se encontra nessa rotatória, nessa rua sem fim que tem uma rotatória lá no final. A gente está amarrado nesses conceitos, a gente está falando de alguma coisa que não pode ser dito com palavras. Isso é uma coisa difícil para nós. E isso meio que nos deixa meio que perdidos, meio que numa situação onde a gente se sente impotente. É um pouco como alguém que tenta escalar uma montanha, pode ver ali a montanha claramente, quer escalar ela, mas não tem braços, não tem pernas. Muito difícil escalar uma montanha sem braços e pernas, certo? Bom, alguém talvez poderia te carregar até em cima daquela montanha, mas para escalar aquela montanha, você precisa de talentos, você precisa de habilidades, você precisa de certos materiais para fazer aquilo. Então, a gente precisa ter, num sentido fundamental, um corpo humano. Você precisa ter um corpo humano, uma mente humana, você precisa ter pais que conceberam você, a gente precisa ter a capacidade de aprender também. Mas, mais do que isso, aquilo que a sua mente humana realmente te dá é a oportunidade de você experienciar a natureza da sua mente além dos seus pensamentos, ou talvez sem os seus pensamentos. É experienciar a sabedoria. E por quê? Por que a gente faria isso? Porque, na verdade, todo o nosso profundo anseio por felicidade, ele só pode ser satisfeito, ele só pode ser encontrado ali, nessa sabedoria, nessa natureza da mente. E é por esse motivo pelo qual o Buda ensinou. E é por isso que tantos outros ouviram o que ele teve para ensinar. E é por isso que gerações após gerações transmitiram esses ensinamentos para que você também pudesse saber. Para que você também possa experienciar essa sabedoria. Para que nós possamos, então, chegar a essa essência do nosso ser, essa natureza essencial do nosso próprio ser, e para que nós possamos, então, estarmos livres do sofrimento e encontrarmos um contentamento significativo, para que nós possamos alcançar aquilo que nós, como seres não iluminados, tanto almejamos. Então, nós somos muito afortunados. Nós somos afortunados porque o Rinpoche veio para o Brasil. Nós somos bem afortunados porque o Rinpoche estudou, meditou e alcançou isso. E nós somos bem afortunados porque nós temos condições tais que, num determinado momento, a gente chegou agora, aqui, nessa manhã, nesse templo. Nós costumamos dizer que essas coisas não acontecem acidentalmente, não é por acaso. Isso acontece por causa das suas aspirações, dos seus desejos, desta e de vidas passadas, pela sua aspiração por estar livre do sofrimento, por a sua aspiração, o seu anseio pelo bem-estar, pelo seu anseio da iluminação absoluta. E pelo seu anseio, pelas suas aspirações, não só por você mesmo, não só por nós aqui, mas porque nós também desejamos isso para todos os outros, para que, de alguma maneira, isso possa acontecer para todos os seres, sem exceção. So then the challenge for us is that we first need to find a teacher who has the experience of Sabiduria. Because if the teacher has only an intellectual development, they can only offer to you intellectual development. So why we give the title Lama to someone is because La means high. High in this case means well educated, but it also means well meditated. And Ma means compassionate. Compassionate as a mother would be compassionate. Treating you in such a way as they would treat their own cherished child. That kind of Ma, that kind of mother, that kind of love and compassion. So the Lama is someone who is supposed to be for you that link
And it's interesting because why receptivity is so important and why the karmic connection for you and your teacher is so important is because you have to be receptive. You can't just use your intellect. Although you should be very careful to make sure that the teacher, because it's easy for anyone to say they're a lama. It's not hard to do. You need to check and make sure that the teacher has qualities, especially the quality of awareness, that they have the nature of intrinsic awareness. They have Sabbadhariya. Because all of us have Sabbadhariya essence naturally. It is your own true nature. But instead, we identify and relate to our intellect, to our habits, to our objective and subjective sense of reality. And so we don't notice the nature of our mind as non-divided, pure awareness. We instead relate to and through our intellect for everything. We like it, we don't like it, we want it, we don't want it, we go for it, we reject it. We're always in this process of picking and choosing by ego, intellect. And so it's very important to utilize your intelligence and your capacity to choose a teacher who has the qualities of mind beyond intellect. That you could see that you could experience that you could be receptive to that. Because it's interesting, because it is our own nature, that we have this quality of being, we just are too overly dominant, intellectually dominant, that we then don't notice this present quality of mind. And so when you meet someone who has this quality of mind, who has this, we call it that they have blessings. Blessings means that they themselves have gained the benefit of a great master. They themselves have had the opportunity to experience the nature of the mind through transmission, through meditation, and so they, like their teacher, are one who is wise. And you know, a wise person might not even know many languages. A wise person might not even know how to drive the car or look something up on Google. Now, we just take those things for granted. They're our intellect. It's our intellect. And yes, so someone could come, you know, out of the mountains or out of a retreat cave and not know all these worldly things. They might not be as worldly savvy as you, but they have Sabbadhariya. And that's a challenge for us because, okay, we need that person because our intellect can't give us Sabbadhariya. So we cultivate a relationship with someone who has Sabbadhariya in order that you could understand your own nature. You could experience your own nature. And it requires of us a lot of training because we're not naturally open and receptive in a non-verbal, non-intellectual way. We're just kind of undeveloped, or overdeveloped would probably be a better way to say that. We're so overdeveloped in our divided way of seeing things that when we're faced with truth, we don't notice it. And we're assessing using a system of
divided perception. So, you know, we're not the first ones who've had this problem. The great masters have dealt with this all the way through history. The student comes, but the student is full of so much, you know, like so much information in their mind. There's a very cute story. I remember someone telling me once about somebody went to the Roshi and wanted to know how to attain, how to do Zazen. And the Roshi said, please, would you like to have tea? They sat down, one on one side of the table and the other side of the table. And the guy is just like pelleting him with questions. What about this? What about that? What about this? I read this book. I did that. I saw this person. I went here. I did that. And the Roshi's pouring tea. And the guy just goes on asking questions. I think the Roshi's pouring tea. And the Roshi's pouring tea. Now he's noticing that the tea is just like overflowing the cup. It's running all over the table, and the teacher doesn't stop pouring the tea. He's just pouring the tea and pouring the tea and pouring the tea. Finally, the guy's shut up. And he said, what are you doing? He said, well, I'm doing like you. You know. We're just so full of so many things, so many questions, so many needs, so many issues, so many things, so many things. And then there's our history. Oh, and what I did, and where I went, and who I was, and now the possibilities, and where I'm going, and what I'm doing. And we come like this. And we have always come like this. This is the way everyone unenlightened being comes. We come like this. But then when we start to train, we start to realize that this over-dominant way of mind is preventing you from the open receptivity and subtlety of being able to experience what it's like to own the greater dimension of your being. And to meet someone who owns that greater dimension of being is very important. For us, it's crucial. And then we train in order to be more open and more receptive, in order to actually relax a little bit so that we could listen, that we could hear, that we could become more able to experience what's already present. And this is how we use the relationship with a qualified teacher. And what happens is you learn a lot of things, which is very important. You especially learn what to adhere to and what to reject in your everyday activities, like how to be harmless and how to be helpful. You learn how to be kind, all these things. We need this kind of education. But then at a certain point, you have to leave that to the side and be able to purify the karma and accumulate merit and be able to just relax your mind in the present moment, so that what is authentically your own can become obvious. And this is due to the blessings of the wisdom master. So we're not only lucky that Rinpoche came to Brazil, we're lucky that he meditated. We're lucky that he went through all the proper channels and processes to be able to be well educated and well meditated, so that what was authentic beyond time and location and beyond concepts and intellect could be accessible through him. And so then students could, maybe not all would, but could be open and experience mind-to-mind transmission. Mind-to-mind transmission is not like, Spock, or it's not like, some kind of voodoo. Mind-to-mind transmission is like how Mercury meets Mercury. You're not supposed to play with Mercury, but when I was a kid, I played with the Mercury. And it was so fascinating how, no matter what kind of dirt
the mercury was in, it never got dirty. It never got dirty. And as soon as mercury hit mercury, it became mercury. This is how it works with Sabadoriya, is that we need that person more than breath. You need that person who is the wisdom, has the wisdom, shares that being, so that your mercury and their mercury could meet. And you could realize your Buddha nature. Not only for you, but so that you could be a blessing for others. Então, isso é um desafio para nós. Então, o primeiro desafio é que a gente encontre um professor que, de fato, experienciou essa sabedoria. Porque se você tem um professor que tem apenas esse desenvolvimento intelectual, é só isso que você vai obter desse professor. Então, por que alguém recebe o título de lama? O que se refere à palavra lama? Lá, refere-se a algo que é elevado. Refere-se a alguém que tem muita informação, que estudou muito, tem muita educação. Mas lá também refere-se a alguém que é altamente experiente em meditação, alguém que meditou muito. Mas refere-se a alguém que é compassivo assim como uma mãe é compassiva, ou assim como uma mãe trata o seu próprio filho amado. Esse tipo de esse tipo de mãe, esse tipo de amor e compaixão. Então, o lama, ele deve ser para você alguém que é este elo para você. É interessante esse conceito do elo para nós aqui, porque isso refere-se a uma certa conexão kármica que nós temos com alguma pessoa, que se manifesta com uma certa receptividade por sua vez. Não é apenas uma coisa intelectual. Não é apenas uma compreensão intelectual. E a gente tem que ter um certo cuidado com esse tipo de coisa quando a gente se encontra, quando a gente se depara com lamas. Porque é muito fácil você dizer que você é um lama. É muito fácil, qualquer um pode dizer isso. Você precisa verificar se aquela pessoa tem qualidades, de fato. E a qualidade em particular que você tem que verificar se ela tem é essa qualidade de awareness, dessa natureza do estado desperto intrínseco, desta sabedoria, se esse lama de fato tem isso. Porque o fato é que todos nós, naturalmente, temos essa essência de sabedoria. Essa natureza já é nossa, ela é a nossa verdadeira natureza. Mas, ao invés disso, agora, no momento, a gente se identifica com todos os nossos hábitos, os nossos pensamentos, o nosso senso de realidade baseado em sujeito e objeto. E é só isso que a gente faz, é só isso que a gente vê. Então, a gente acaba nem notando a nossa própria mente. A gente não percebe essa natureza pura e não dividida desse estado desperto intrínseco. Ao invés disso, nós apenas usamos o nosso intelecto e a gente super intelectualiza todas as coisas. Eu gosto ou não gosto, eu prefiro ou não prefiro, eu quero ou não quero, eu prefiro isso ou aquilo, ou eu vou ou eu não vou. A gente escolhe, seleciona as coisas pelo nosso eu, pelo nosso intelecto. Então, de certa maneira, sim, é muito importante que a gente utilize o nosso intelecto, para que a gente possa, por exemplo, escolher um professor, mas a gente precisa ver realmente se esse professor se ele está além dessas qualidades convencionais do intelecto e do eu, para que a gente possa, através dessa qualidade do professor, nós mesmos vermos, nós mesmos experienciarmos aquilo, esta qualidade, essa sabedoria. Nós somos dominados demais pelo nosso intelecto. Então, por causa disso, nós não notamos a qualidade perfeita do momento presente da nossa própria mente. Então, quando nós nos deparamos com alguém que tem essa qualidade de mente, então nós costumamos dizer que essa pessoa que tem essa qualidade, ele carrega bênçãos.
As bênçãos aqui refere-se a alguém que já recebeu também essas bênçãos, que já experienciou a natureza da sua mente. Através de transmissões, através de bênçãos dos seus próprios professores, eles mesmos agora têm essa qualidade. Assim como os professores deles também têm essas qualidades. E é por esse motivo que nós nos referimos a essas pessoas como sendo aqueles que são sábios. Uma pessoa sábia, que tem sabedoria, pode ser que ela não conheça todas as línguas. Pode ser que ela não saiba falar outras línguas, talvez como você sabe. Talvez ele não sabe dirigir um carro, talvez ele não sabe procurar no Google alguma coisa. Pode ser que essa pessoa não tenha aquelas coisas que você toma como sendo certas, como sendo uma coisa garantida, por assim dizer. Quando você encontra alguém que acabou de sair da caverna, essa pessoa pode ser que ela não tenha tanto conhecimento convencional ou mundano do cotidiano que agora você acha normal. Mas aquela pessoa, ela pode ter sabedoria por ter meditado. Agora, o nosso intelecto não nos dá essa sabedoria. Então, é cultivando um relacionamento com alguém que tem essa qualidade, com alguém que tem essa sabedoria, isso é o que pode te levar a compreender, a experienciar a nossa própria natureza. Para que você possa, de fato, experienciar isso, é necessário que você treine muito. É necessário que você treine porque nós, no momento, não somos abertos o suficiente aos ensinamentos. Nós não somos receptivos o suficiente. De uma maneira verbal ou intelectual, seja lá o que for, nós, agora, nesse momento, não somos desenvolvidos o suficiente. Ou talvez seria mais adequado dizer que nós somos superdesenvolvidos. Nós somos superdesenvolvidos na nossa maneira dividida de experienciar a realidade. E daí, então, a gente não nota, a gente não percebe a verdade, porque a gente está tão pego por esse nosso sistema de percepção absolutamente dividido. Então, nós precisamos lidar com isso. E nós não somos os primeiros a ter que lidar com isso. Os grandes mestres, todos eles já lidaram com essa mesma questão. Toda a história dos grandes mestres, todos eles já lidaram com isso. Para que agora nós pudéssemos, então, também ter essa oportunidade de lidar com isso. Então, tem uma história bonitinha que a Lama Tsering se recorda aqui, a respeito de alguém que foi falar com um mestre, com um Roshi, que é um mestre Zen, e ele então perguntou, queria saber como praticar Zazen, a meditação dessa tradição. Por favor, me ensine, eu quero aprender a fazer isso. E aí, então o Roshi convidou ele a se sentar ali na mesa. Ambos se sentaram, um estava sentado de frente para o outro. E aí, então, de repente, o cara começou a bombardear o Roshi com perguntas. Mas isso e aquilo? Olha, eu li esse livro, eu estudei isso e aquilo, tem essa outra informação, isso, aquilo, outro. E, enquanto isso, o Roshi estava lá colocando chá na xícara. E ele falando, e falando, e falando, e falando, e falando, e o Roshi só colocando chá até o momento que aquilo começou a transbordar, e o chá começou a transbordar ali para fora, e caiu ali em cima da mesa. O cara não parou de falar aquele tempo todo, e ele falava e falava, e ele colocava e colocava chá, e mais chá, e derramando, e derramando. Finalmente o cara calou a boca. Ele parou. Ele olhou para aquilo e falou, mas espera aí, o que você está fazendo? E aí, então, o Roshi respondeu, eu estou fazendo que nem você. Então, a gente tem essa questão. Quando a gente vem ouvir os ensinamentos, nossa, a gente tem milhares de coisas e questões e história, coisas que aconteceram, e isso e aquilo, e as possibilidades do que pode vir a ser, do que eu gostaria de ser, isso e aquilo pode acontecer. É assim que nós somos. Nós, como seres não iluminados... This happened to me very directly. I wanted to talk to Rinpoche. I was a beginner. And I thought, I think he's great. I think he's a good teacher. I'm going to talk to. It's probably time to have an interview. And so I arranged an interview, and I remember very clearly sitting down with Rinpoche in this room on the second floor of a house, and I had a list, and I started by saying, I'm very happy to meet you. Thank you for coming, and then I started looking at my list, and Rinpoche looked very kind of uncomfortable. And I thought, I better hurry.
So I start like going faster. Oh, but this, I come from Montana, I have a baby, I've been telling this story, you know, and now he's visibly agitated, and I'm not sure. And then suddenly he got up, and I'm thinking, you know, I just got started here, and then he's out the door, and then I'm like, oh, maybe he's got to go to the bathroom, you know, maybe that, you know, but he didn't turn the right way to the bathroom. He turned the other way, and I thought, where are you going? I jumped up and I looked out the hall. He's already almost down the stairs. And I'm following him. I'm saying, Rinpoche, where are you going? He's down the stairs. And I said, Rinpoche, we're having a meeting. And he looked back at me like he was out of there. He was ditching me. And he looked back at me. And I said, Rinpoche, what am I supposed to do? That was like the crux of the whole thing, like I had everything to say, right? I had all these things in my past, my future, my everything. All I wanted to know is what to do. And Rinpoche looked at me and he said, drop it. What? Drop it. Drop what? I'm like thinking, drop what? Drop it. He shouted at me. And finally I just like, oh. And that was it. That was the teaching. That was the moment. Just drop it. Now, that's not an easy place to get to. I understand. I had my list. I had my history. I had my everything. But there's a different way of doing it with the master. We don't really understand it. We're not built for it, actually, from our culture. I certainly wasn't built for it. Então, a Lama Tsering, ela mesma experienciou isso de uma maneira muito direta. Ela teve a oportunidade de falar com o Rinpoche. Ela era uma principiante, ela estava começando, daí ela pensou, puxa, sabe, esse cara é um bom professor. Eu acho que agora é o momento de eu marcar uma entrevista com ele, eu conversar com ele. E ela me disse que ela se lembra, assim, vividamente, claramente disso, dela sentada nessa sala, no segundo andar de uma casa, para conversar com o Rinpoche. Então, ela trouxe uma lista. Ela tinha uma listinha ali com ela. A primeira coisa da lista, né, ela estava falando, olha, obrigado por você ter me recebido, obrigado por você ter vindo aqui. E aí ela começou a olhar para a lista dela e falar as coisas. E ela começou a notar que o Rinpoche estava com uma aparência meio assim desconfortável. Ele não estava... Parecia que ele estava meio apressado, assim. Daí ela pensou, puxa, nossa, é melhor eu acelerar aqui, deixa eu falar mais rápido. Ah, então eu sou de Montana, eu tenho um filho, blá, 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 blá. Visivelmente o Rinpoche estava ficando cada vez mais agitado, cada vez mais incomodado. De repente ele se levantou. Como assim ele se levantou? Ele saiu pela porta, daí a Lama Tsering pensou, puxa, peraí, por que ele se levantou? Será que ele está indo no banheiro? Mas ele não virou para o banheiro, ele virou para o lado errado. Ela pensou, peraí, ela está indo para o outro lado? Para onde é que ele está indo? Aí a Lama Tsering se levantou, foi atrás dele. E no que ela saiu no corredor, ele já tinha descido a escada, ele estava lá embaixo, ele estava indo embora, fugindo. Rinpoche, onde é que você está indo? Onde é que você vai? A gente está tendo uma reunião aqui. E o Rinpoche parou e olhou de volta para ela. Ela saiu correndo atrás dele. O Rinpoche estava abandonando a Lama Tsering, estava deixando ela para trás. Ele se voltou, parou, estava saindo pela porta, olhou para a Lama Tsering e finalmente a Lama Tsering disse, Rinpoche, o que eu faço? Essa era a questão, a única coisa que ela tinha para dizer de fato ali, tirando todo o passado e o futuro dela, a questão é o que eu faço? Essa era a coisa que a Lama Tsering queria perguntar. E o Rinpoche respondeu, larga. O quê? Largar o quê? Larga! Como assim? Largar o quê, Rinpoche? E ele gritou com ela, larga! E aí, finalmente, a Lama Tsering, ela percebeu. E foi isso. Foi esse o ensinamento. Aquele momento ali. Não é fácil para nós nos colocarmos nesse ponto, onde a gente pode entender que tem alguma coisa aqui para ser largada. A
A gente tem a nossa lista, a gente quer entender, a gente quer falar todas as coisas, mas tem um jeito diferente dos mestres lidarem conosco. Mas a gente não está preparado para isso no contexto da nossa cultura. Lama Tsering diz que certamente ela não foi preparada para esse tipo de coisa. Então, é assim que nós somos. E é assim que a gente vem para ouvir os ensinamentos. É com toda essa história, todas essas circunstâncias. E é assim que todos os seres não iluminados vêm para os ensinamentos. Então, quando nós começamos o nosso treinamento, essa maneira dominante do nosso intelecto é o nosso jeito de ser. É assim que nós somos nesse momento. Então, a gente acaba não percebendo aquilo que é genuinamente nosso, aquilo que é sutilmente óbvio, que já está lá para nós. Nós não somos capazes, então, de experienciar essa dimensão mais ampla do nosso próprio ser. Então, quando você encontra alguém que tem essa dimensão mais ampla do ser, isso é absolutamente crucial para o seu caminho. E daí, então, você precisa treinar. Você precisa treinar para que você se torne mais aberto, mais receptivo, para que você possa ouvir, para que você possa se tornar mais capaz de experienciar aquilo que já está presente em você. E é assim que nós usamos esse relacionamento entre o aluno e o professor com essas qualidades do professor. E daí, então, nós aprendemos muitas coisas. Nós aprendemos, basicamente, ao que nós devemos aderir e o que nós devemos rejeitar nas nossas atividades diárias. Como ajudar as outras pessoas, como se abster de fazer o mal para as outras pessoas, como sermos bondosos, gentis. Mas, em algum ponto, isso também deve ser colocado de lado. Nós precisamos, sim, purificar o karma, acumular mérito e sabedoria, mas chega um certo ponto onde nós precisamos simplesmente relaxar a nossa mente. Aprendermos a estarmos presentes. E aquilo que é nosso, que já é nosso, então começa a se tornar óbvio. E isso só acontece devido às bênçãos de um mestre qualificado. Então, nós não temos apenas sorte porque o Rinpoche veio para cá. Nós temos sorte também porque ele meditou, porque ele passou por todos esses treinamentos, por todas essas informações, para que nós pudéssemos ter acesso a essas mesmas informações. Ele passou pelo processo de aprender, de meditar. Então, aquilo que é autêntico nele se tornou acessível para nós. Aquilo que é autêntico além do tempo, além da localização, além de qualquer outra circunstância, pudesse se tornar acessível para nós, para que nós, como alunos, pudéssemos, e para que nós, de fato, possamos, sim, não que todos vão fazer isso, não que todos consigam fazer isso, mas para que alguns alunos possam, assim, de fato, estarem abertos e receptivos para aquilo que nós chamamos de transmissão mente a mente. Bom, transmissão mente a mente não é um tipo de coisa do Spock, algum tipo de voodoo. Não é isso. Não. Lama Tsering disse que isso é um pouco como o Mercúrio encontrando o Mercúrio. Você não deve brincar com o Mercúrio. Mas a Lama Tsering, quando ela era menina, ela brincava com o Mercúrio. E é interessante o Mercúrio, porque não importa em que tipo de sujeira você coloca o Mercúrio, ele nunca se mistura com aquela sujeira, ela não gruda sobre o Mercúrio. Mas quando um pouquinho de Mercúrio encontra outro tanto de Mercúrio, instantaneamente eles se tornam uma coisa só. Tem aquele encontro. Ambos são Mercúrio. É assim que funciona com a sabedoria. E você precisa dessa pessoa que tenha essa qualidade, que tenha isso nele mesmo, que respire isso, que seja essa sabedoria, que compartilhe essa sabedoria, que seja esse ser de sabedoria, para que daí, então, o seu Mercúrio possa se encontrar com este Mercúrio. E você faz isso para que não apenas você seja beneficiado, mas para que, a partir de você, todos os outros possam ser beneficiados pela sua presença.
So the training that we do, all of the Dharma, the practice of everything that all the meditation practices, all the trainings that we do, all kinds of things. And we're really quite busy people. We're really busy with training all the time. All of these things are meant to purify karma so that we don't have so many habits and so many disturbances and so many difficulties rising up in our life all the time, really making it difficult to use your human life very well towards realization of Sabodhuriya. If you've got too many problems, you can't really meditate. Like, for example, if you're too hungry, you're not going to meditate well. It just doesn't happen. The physiological requirements are just too great, and you can't think, and you can't do it, you can't meditate, except on food. And so certain necessities are absolutely required in order for us to be able to really use this life well. So we need to purify karma. We have tons and tons of karma that has been created because we didn't really understand how karma was created. We didn't really understand how difficult we make it for ourselves. And so there's a lot of training and teaching and understanding how not to make bad karma and how to purify bad karma that's already been made. And then there is a lot of practice that has to do with how do you cultivate qualities. Because in order to have fortunate outcome, like imagine you could have lived in Brazil years and years ago and never met a lama. There weren't any. There just weren't. And so the fact that you could meet a teacher or meet the teaching or come across a book or, so okay, there's great books in the library, but why don't you find them? Instead, you're reading the back of the cereal box. This is creation of causes and conditions that produce fortunate results. Again, all of this effort to purify and accumulate means you understand that life doesn't happen to you for no reason. And generally, we accept life happens, but we blame somebody else, like we blame God, or we blame the government, or we blame our husband or our wife, or we blame a virus, or we blame the system. We blame somebody. Always, we blame somebody, because it's never me. I'm here being perfect. So we know bad things happen and difficulties happen, but we really think it's due to everybody else and everything else. So our problem-solving techniques are generally built towards manipulating and controlling external phenomena so that we can get what we like and we can avoid what we don't like. And we're busy doing that in an everyday way. But what the Buddha Dharma is saying to us is that, no, these are not the real causes of why you have trouble. Yes, you may have a problem with the government, or you may have a problem with an illness, or you may have a problem. Those things are to be expected as human beings. We have those kind of problems. But they are not externally caused. They are caused by our own not understanding how our mind works. Not understanding the creative power of our own mind, we don't understand what we set in motion. How one word, one action sets in motion many resulting experiences. We don't understand that. This is called karma. We don't understand the implications of our actions, of our body and our speech and our mind, so we don't take care about that. We're not well educated about that to understand what kind of problems we can create by our own thought patterns, by our own speech patterns, by our own activities. And so then we have created oceans and oceans and oceans of karmic causes that are just kind of latent there
in a way, waiting for inevitable situations to just ripen properly for those things to happen. And so we need to purify these seeds, that when they hit the dirt and they hit the water, they're going to grow into something you really don't want. So not creating more seeds is a big training, but purifying those seeds already created is a big training. And then creating the kinds of seeds that when they hit the water and they hit the earth, they grow the proper conditions, that you have qualities of character, that you have qualities of resources, that you have qualities of talent, that you have enough time in your life, like length of life. Many people don't live long. They don't have enough time to actually make a difference. So even the fact that you could have enough time is a cause that is created. So we learn from the Buddhas, the Bodhisattvas, and the great masters, okay, there's all this effort to be done to create appropriate conditions and interdependent auspicious opportunities, that it could all go well. Like you could meet a teacher, you could find the teachings, you could listen. Like, you know, it can hit your ears, but are you listening? Are you paying attention? Do you have the capacity to pay attention, or do you just argue in your head? These are the kinds of things that happen by good fortune, that you have a personality that could listen, that you're not threatened by new information. So these kinds of things. And so lots of our effort as practitioners has to do with these adjustments that need to be made in order that fortunate situations can result for you, and hopefully that you could be a positive influence for others. And then on top of that is the Sabiduria. That even more than these interdependent, impermanent conditions that are necessary, that you could have the kind of opportunity for Mercury to meet Mercury, for you to realize the experience of blessings so that you could know the true nature of your mind beyond ordinary thoughts due to the blessings of a great master. That's a fortune, that you could have the interdependent conditions that could happen. And how many don't? It's rare to have those kind of auspicious interdependent conditions. And so then to be one who would have those kinds of fortunate results isn't because you guys did such a good job now. Most of us have been pretty much on automatic pilot until quite recently. We're more or less floating off on good fortunes that we've created in lives past, that are bringing to us certain families, certain friends, certain talents, certain capacities, but they are not given forever, and it isn't even really given. These are the results of your own good actions, your own good work. So as Buddhists, we understand our problems are not due to somebody else, they're due to not understanding our mind. And what we have or we don't have is due to our own actions, positive, negative, or neutral in this life and lives previous, which have set us up for this moment. We have a responsibility system here. And that responsibility becomes very clear. Oh my goodness, you know, nobody did this to me. Good or bad, nobody did this to you. This is the results of your previous actions, positive and negative. And that's what's happening to them all. The experiences they have in life are due to their previous causes and conditions that are resulting now. What did they plant in their garden? What is growing there? And now, as those things come and go, what are they planting now that will grow there? And then you come to understand the Buddhist teaching on compassion. Compassion is that, you know, things are not really going well for unenlightened beings.
Even though you might look at the bright side and think, oh, well, it's not that bad, I have a human body. Yes, it's not that bad. You do have a human body for a while. And even then, you're going to get sick and you're going to get old. And I promise you, old is not easy. And most difficult of all is death. And those are the things that are going to happen to you because of karma, not because of your Buddha nature. Those rocks are already tumbling down the mountain to land in the middle of your road. And this is what we're going to face. But it's not just you. This is the kingpin point. It's not just you. This is happening for your mother and your father. This is happening for your children. This is happening for your dog. This is happening for good people, bad people. This is happening for the animals. This is happening for every unenlightened being. They are on this inevitable merry-go-round, which is not much fun, of samsara, because they don't understand their Buddha nature. And so from the compassion then, we begin to understand, why would the Buddha teach? From compassion then, we begin to understand, why would that practitioner meditate? From the point of compassion, we begin to understand, why get up in the morning? A lot of us have questions like that. Why get up in the morning? I'm depressed. I got nothing here. This is going nowhere. Honestly, pretty true. Make a difference. You need to change yourself. And who sees you or hears you or touches you or remembers you, they are influenced by that. You're their good fortune ripened, hopefully. Então, todos os treinamentos que nós fazemos no contexto do Dharma, e nós temos muitos treinamentos como praticantes do Dharma, nós meditamos, a gente tem todo tipo de método que nós seguimos, que nós fazemos diariamente, nós somos pessoas engajadas, ocupadas o tempo todo com o nosso treinamento, tem um monte de coisa para ser feita. Então, todos esses métodos, eles têm o propósito de purificar o karma, para que a gente não esteja tão aflito por tantos hábitos, por tantas perturbações, por tantos problemas, por todas as questões que ficam surgindo o tempo todo nas nossas próprias vidas, para que a gente tenha a oportunidade de ser capaz de usar bem a nossa vida para experienciar a sabedoria. Porque a gente pode estar lidando com tantos problemas que a gente não tem mais tempo para perceber. Então, por exemplo, se você tem fome demais, você não vai meditar. Você não consegue meditar, isso simplesmente não vai acontecer porque você está tão repleto de fome. Or you're too sick. Ou você está doente demais. Então, essas necessidades físicas que pode ser que você tenha, essas necessidades, se elas estiverem intensas demais, você simplesmente não vai ser capaz de meditar, talvez, exceto sobre a comida. Talvez sobre comida você consiga meditar. Então, existem certas necessidades que são necessárias de serem, de alguma maneira, satisfeitas para que você possa usar bem a sua vida. Então, o problema é que agora, no momento, nós temos toneladas e toneladas de ações kármicas que nós não entendemos agora. Nós não entendemos como que elas foram criadas. E nós temos essas montanhas de circunstâncias e a gente não entende como que nós criamos situações mais difíceis para nós mesmos. Então, há muito treinamento necessário aqui. Nós precisamos purificar essas ações negativas e nós também precisamos treinar em não fazermos mais ações negativas, mais karma negativo. Além desse treinamento da purificação, nós também precisamos treinar em cultivar as nossas qualidades genuínas, que, em outras palavras, são como nós geramos ou trazemos à tona circunstâncias positivas que são bem afortunadas. Então, por exemplo,
você pode ter morado aqui no Brasil durante anos. Durante anos você morou aqui, mas você nunca ouviu falar de nenhum lama. Você nunca encontrou um lama. Talvez porque não tinha lama nenhum para ser encontrado. Então, você, algum momento, chegou ao momento de que você, de fato, ouviu um lama. Então, o fato de que você encontrou um lama, o fato de que você cruzou o seu caminho de algum lama, então, o fato de que você encontrou, por exemplo, um livro de Dharma, que você encontrou um ensinamento, que você começou a ler a respeito disso. E não é só ler a respeito daquilo, que pode ser que você estava lendo ali o quê? A sua caixa do cereal, por exemplo, mas que você teve as causas e condições necessárias que trouxeram à tona o resultado bem afortunado de que você encontrasse o Dharma e que você, então, prestasse atenção naquilo. Então, a gente acha que a nossa vida ela ocorre sem nenhum motivo em particular. A gente acaba culpando outras coisas pela nossa vida. A gente culpa Deus, a gente culpa o governo, a gente culpa o nosso esposo, a nossa esposa, o nosso marido, a gente culpa o sistema. Muitas vezes a gente culpa o sistema. E a gente pensa, não, eu não sou a culpa, eu não tenho culpa nessa história toda. Eu estou aqui, eu sou perfeito. Mas a gente sabe que coisas difíceis acontecem e a gente acha que essas dificuldades ocorrem devido a alguma outra coisa. Então, nós tentamos resolver os nossos problemas. E a gente tenta resolver os nossos problemas tentando ir atrás daquilo que a gente gosta e tentando evitar aquilo que nós não gostamos. E a gente ficou culpado com essa abordagem, esse jeito de ser em todas as nossas atividades cotidianas. Então, o Buda Dharma, o que isso nos ensina é que, na verdade, esses problemas todos que nós temos não são a causa. Esses são os meus problemas, os problemas normais que são esperados que a gente tenha para nós como seres humanos. Mas, na verdade, esses problemas todos, eles não são causados externamente. Nós temos esses problemas por conta de nós não entendermos como a nossa mente funciona e como a nossa mente está produzindo esses problemas para nós mesmos. Então, nós não vemos que nós já temos uma certa condição aqui que já está se desenrolando, uma história que já está ocorrendo. E isso é o que nós chamamos de karma. O karma são as implicações naturais, os resultados, as ramificações das nossas próprias ações de corpo, fala e mente. Por nós não termos sido cuidadosos o suficiente, por nós não termos compreendido o como que as nossas próprias ações criam problemas para nós mesmos. Como que os nossos padrões mentais, como que os nossos padrões de fala, como que as nossas ações criam esses problemas. E então, nós acabamos criando oceanos e oceanos de causas kármicas que estão só esperando para se manifestarem. Bastam surgirem as condições certas para elas se manifestarem. Então, esses oceanos de sementes que estão esperando pelas condições, elas precisam ser purificadas antes que elas encontrem o solo fértil ou talvez a água adequada para elas crescerem. E uma vez que essas sementes começam a crescer, elas vão crescer em uma coisa que você realmente não quer para você. Então, quando nós purificamos o karma, nós estamos eliminando essas sementes para que elas não encontrem as condições para se manifestarem. Além disso, nós também precisamos aprender a cultivar as sementes para que quando elas encontrem, ou as certas sementes, para que quando elas encontrem a água e o solo adequado, para que elas se manifestem em mais recursos, em mais talentos, em mais circunstâncias positivas, para que se manifeste em mais tempo, para que você tenha uma vida longa. Muitas pessoas não vivem o suficiente. Elas não vivem tempo suficiente para terem uma vida significativa, para produzirem uma diferença para si mesmos. Então, o tempo ele é muito importante aqui para nós. Então, nós aprendemos dos Budas, dos Bodhisattvas e dos grandes mestres maneiras de criar condições auspiciosas, condições que nos levem a lidarmos bem com a nossa vida, para que nós tenhamos uma boa oportunidade, para que nós possamos incutir sobre os outros, para que a gente também tenha a oportunidade de ter o encontro de Mercúrio com o Mercúrio, para que a gente possa experienciar essas bênçãos,
para que nós possamos experienciar a verdadeira natureza da nossa mente, além que não está atado pelos nossos pensamentos. Esta é a nossa boa fortuna. E isso só ocorre devido a essas condições interdependentes. E muitas pessoas não têm essas condições. Muitas pessoas não têm essa boa fortuna. Essa é uma coisa rara. Você ter condições interdependentes auspiciosas o suficiente. Então, você precisa compreender que no momento, a gente não tem isso. Talvez a gente chegou até agora esse momento, mas muito provavelmente até agora você vem vivendo a sua vida meio que no piloto automático. A gente meio que depende das condições ou da boa fortuna que foram estabelecidas pelas nossas vidas passadas. E agora a gente se encontra numa certa circunstância. A gente tem uma certa família, a gente tem certos talentos, certas capacidades, certas predisposições, mas elas não são garantidas. E elas não te foram dadas por alguém. Na verdade, isso não foi dado para você de maneira alguma. Esses são os resultados das suas próprias boas ações. Então, o Buda nos ensina que essas circunstâncias todas não se devem a alguém, não se devem a algum outro fator externo. Isso tudo se deve à nossa própria mente e aos resultados positivos, negativos e neutros das nossas próprias ações que foram gerados nas nossas vidas passadas e que agora nos colocam nesse momento, que agora te coloca nessa situação que você tem agora. Então, isso te leva a um ponto onde você percebe, peraí, ninguém fez isso por mim. Isso daqui são os resultados das minhas ações, positivas ou negativas, é o que acontece comigo e é o que está acontecendo com todas as outras pessoas. O que eles plantaram é o que eles vão colher agora. O que eles plantaram no jardim deles é o que eles estão plantando. E agora? O que é que eles estão plantando no jardim deles? O que vai se manifestar a partir disso? Então, agora, nós chegamos ao ponto da compaixão, que nos é apresentada nos ensinamentos budistas. É quando a gente começa a perceber que as coisas não estão indo muito bem. A gente costuma pensar, peraí, não está tão ruim assim, vai. Não é tão ruim assim, as coisas estão bem, talvez por enquanto, talvez por um tempo. Mas, certamente, você vai adoecer. Você vai envelhecer, e a Lama Tseren nos garante que envelhecer não é uma coisa fácil. E depois vai acontecer a coisa mais difícil de todas com você, que é a sua morte. Então a gente pensa, essas coisas todas, elas são naturais, mas isso tudo não acontece isso tudo acontece por causa do seu karma. Isso não ocorre por causa da sua natureza búdica. Nós já temos todas essas rochas caindo sobre a nossa estrada nesse momento. Então, isso não é o que ocorre apenas com você. Isso é o que ocorre com todos os seres. Esse é o ponto principal que precisa ser lembrado com você aqui. Isso ocorre com você, ocorre com seus filhos, ocorre com o seu cachorro, ocorre com as pessoas boas e más que você conhece, acontece com os animais, acontece com todos os seres que estão presos nesse carrossel que não é nada agradável, que gira e que continua ocorrendo, que é o carrossel do não reconhecer a sua verdadeira natureza búdica. Então, a partir dessa compaixão, a gente começa a entender o porquê que a gente precisa meditar. O porquê que as pessoas meditam, o porquê de acordar mais cedo para meditar, porque tem muitas pessoas que não querem acordar de manhã. As pessoas pensam, puxa, eu não quero sair da cama de manhã, eu estou deprimido demais, olha só essas coisas todas horríveis aqui acontecendo comigo. É verdade, tem esse problema todo acontecendo com você, mas você acorda e sai da cama de manhã por causa da sua natureza búdica, por causa da verdade, a verdade de todos os seres não iluminados que, entretanto, não sabem o que é isso. Esse é o motivo pelo qual você escuta. Esse é o motivo pelo qual você aprende com os ensinamentos. Esse é o motivo pelo qual você medita. Esse é o motivo pelo qual, mesmo que se o tempo estiver ruim, você faz o esforço de vir até o templo para que você não perca uma única palavra que saia da boca do Lama. Porque essas palavras são aquilo que vão te gerar as causas e condições necessárias para que você esteja livre do sofrimento. E não só você, porque essas causas e condições para que elas possam se manifestar para os outros também, para que os outros também possam estar livres do sofrimento. E a gente pode ver, então,
A gente começa a ver o que é que eu devo fazer com a minha vida. O que é que eu devo estar fazendo aqui na minha vida? Você tem que chegar a essa conclusão. Você tem que ser esperto o suficiente para se levar até essa conclusão. E não é só por você. Não é só para que você tenha esse benefício. É para que todas as pessoas conectadas com você, para que eles tenham um elo, uma conexão através de você. Então, aqui nesse momento, a Lama Tsering não está dizendo que você agora deve sair por aí convencendo as pessoas ou selecionando as pessoas, convencendo elas pelo que você tem a dizer. Não, isso não funciona. Você manifesta algum benefício na vida das pessoas é através do seu exemplo. Você não deve mudar as outras pessoas. É mudando a si mesmo que você ajuda os outros. E é através do seu exemplo que você pode influenciar eles. E todos aqueles que te verem, te ouvirem ou te tocarem vão ser influenciados, então, por esse exemplo. E então, você pode se tornar a boa fortuna, surgindo para eles. And this is why it's it's how we come to the teacher. We come to the teacher with this recognition that, okay, I need to do this, I want to do this, because I know this is absolutely crucial in this life, I can't wait for another life, this is the chance. And that what do I have to do? It's just like I asked, what do I need to do? What do I do? What do I do? And basically, we have to listen to the teachings, and we have to ask questions, and we have to grow our understanding, and then you have to do the practice. And the practice for us is the ngondro. Doing the ngondro is called the preliminary practices, but it doesn't mean preliminary like something you do just in the beginning before you do something else. Ngondro is like learning the alphabet. The alphabet is preliminary to writing a novel or writing a sentence. Even to reading, you have to be able to understand the alphabet. And so we train in ngondro, which means we learn the alphabet. And then we start to use the meditation alphabet to accomplish maturity, to purify karma, to accumulate merit, and to experience an open receptivity to wisdom, so that you can actually be a proper recipient for the teachings. I remember years and years and years ago when Rinpoche was teaching, I was very amazed by his teachings. I loved his teachings, and it's a good thing because that propelled me along the path, because he was a masterful teacher. And I said to him one day, Rinpoche, you're such a good pitcher. Like in baseball, I know you guys don't play baseball, but in baseball, the guy has to throw the ball. But there has to be a guy that catches the ball. The student, when you're a student, you need to be a good catcher. One day, when you're a very good catcher, you'll probably be a very good pitcher. But until then, you have to have a good pitcher so that you can catch the ball and apply it to your mind and change your own story, so that you can bring as much benefit to others as is possible. And I'm going to stop teaching there now this morning. That's pretty good, quite a bit already. Então, esse é o motivo pelo qual nós nos aproximamos para receber os ensinamentos, e é assim que nós abordamos o professor. É com esse reconhecimento. Ok, eu entendo, eu quero os ensinamentos, eu entendi que essa é a coisa mais crucial para a minha vida, eu não posso esperar, eu não sei se eu teria outra chance, e então a gente pergunta, assim como a Lama Tsering perguntou, o que eu faço? O que é que eu tenho que fazer? Como eu faço isso? Então, basicamente, nós precisamos ouvir os ensinamentos,
nós precisamos fazer perguntas e nós precisamos amadurecer ou crescer no nosso entendimento. E daí, então, nós precisamos fazer a nossa prática. A nossa prática aqui é o nondro. Essas são as práticas preliminares. A palavra preliminar aqui, ela não se refere a alguma coisa que é preliminar, no sentido de que é aquilo que você faz antes de você fazer alguma outra coisa. Não. Preliminar aqui no sentido de um pouco como o alfabeto é preliminar para que você possa escrever uma história, por exemplo, ou para que você possa escrever uma única frase. Até mesmo ler, antes de ler, você tem que aprender o alfabeto. Então, nós treinamos no nondro, porque o nondro é o nosso alfabeto. Então, nós usamos esse alfabeto, esse treinamento, na nossa meditação depois disso, para que nós possamos alcançar uma maior maturidade e para que possamos cultivar uma receptividade, uma abertura à sabedoria, para que nós nos tornemos recipientes dignos dos ensinamentos. Então, a Lama Tsering se recorda, muitos anos atrás, quando ela começou a ouvir os ensinamentos do Rinpoche, o Rinpoche era um professor extraordinário. E aquilo foi muito benéfico para a Lama Tsering, porque aquilo realmente impeliu ela no caminho dela. Ele era um professor realmente com maestria, ele era capaz de expressar aquilo com maestria. Então, a Lama Tsering disse um dia para o Rinpoche, sabe, Rinpoche, você é um bom lançador. Aqui no Brasil a gente não joga beisebol, mas sabe aquele cara que lança a bola no beisebol? Bom, mas como alunos, nós precisamos ser como aqueles que pegam a bola. Então, um dia, se você se tornar um bom pegador da bola, talvez você também se torne um bom lançador dessa bola. Mas para alguém lançar a bola, precisa ter alguém que vai pegá-la, que vai recebê-la ali. Então, agora, nesse momento, a gente tem que ser capaz de pegar a bola, para que a gente possa aplicar isso na nossa própria mente. E para que a gente possa, então, começar a mudar a nossa própria história. E, a partir disso, a gente pode se tornar um benefício genuíno aos outros. Então, a Lama Tsering vai parar por aqui, nessa manhã. Ela já apresentou bastante para nós. Já está bom o suficiente por hoje.